Salve, meus queridos, sejam muito bem-vindos ao meu canal e hoje eu tenho um anúncio oficial, mas antes eu quero fazer uma reflexão para vocês. Vocês não querem mais estudar. E as desculpas são as mais variadas. Primeiro, não tenho dinheiro. Segundo, não tenho tempo. Terceiro, faculdade não vai resolver o meu problema e eu tenho um problema agora para resolver. Quarto, se estudar fosse bom, os maiores gênios da internet não teriam estudado. Falar que Mike Zuckerberg saiu da faculdade, que era Harvard, para tocar o seu negócio. Steve Jobs também não completou a faculdade. Exemplos clássicos. É a mesma coisa de você se comparar com Ronnie Coleman. É a mesma coisa. Você não pode trabalhar em cima de exceções. E antes de eu fazer meu comunicado oficial, eu quero lembrar um pouco para vocês da minha história. Todos vocês que acompanham meu canal sabem da minha história, mas eu quero dividir novamente. Eu sou filho de uma empregada doméstica com pai aposentado. E eu quero dividir um minutinho aqui da atenção de vocês sobre a história do meu pai, que foi uma das pessoas mais honestas que eu conheci na minha vida, um dos maiores provedores. Meu pai era um homem muito provedor. O que é um homem provedor? O homem que cuida da família. Meu pai trabalhou na mesma empresa durante 38 anos. Você sabe o que é 38 anos você dá bom dia para o mesmo porteiro, porque o porteiro trabalhou lá por mais de 40 anos. Meu pai entrou na empresa como faxineiro. Uma vez, meu irmão mostrou a carteira de trabalho do meu pai, já falecido, para mim. Eu perdi as contas do número de promoções que ele teve ao longo de 38 anos. Meu pai entrou como faxineiro, depois foi para auxiliar de produção, depois foi assistente de produção e foi cumprindo uma jornada na empresa até chegar a químico prático. O que era químico prático? Lá atrás, a regulamentação da profissão da química ainda não era bem estabelecida. Nós não tínhamos o Conselho Regional de Química. E aí, meu pai era um químico prático, era o químico que aprendeu na empresa. Isso é hoje o que é equivalente a operador de processo. Meu pai era um operador de processo. Qual era o papel do meu pai no final ali da carreira dele? Ele operava reatores químicos que faziam transformações de medicamentos. Talvez você não saiba, mas medicamento, ele é igual carro. Sabia disso, Mauricião? Medicamento é igual carro. Uma indústria como a Volkswagen, ela não constrói carros, ela monta carros. Tanto que o nome se chama montadora de veículos. E por que isso? Porque ela não fabrica as peças. Então ela sai comprando peça de todo mundo. Tem a fábrica de vidros, tem a fábrica de borracha, tem a fábrica de lata, que já manda as portas, todas elas prensadas, tem a fábrica de rodas, tem a fábrica de pneus, tem a fábrica de de tubulações, tem a fábrica de componentes elétricos, de amortecedores, empresas, por exemplo, conhecidas. Magnete Marelli, por exemplo, fabrica escapamentos, Cofap fabrica amortecedores. Quem aí é das antigas não lembra o garoto símbolo da Cofap? Você lembra qual era o símbolo da Cofap, Mauricião? Era um cachorro salsichinha. Coloca aí um trecho, Mauricião, de alguma propaganda que você encontrar, alguma imagem. O símbolo da Cofap era um cachorro salsicha. Agora, por que o símbolo da Cofap era? Não sei se o cachorro salsicha ele tem um amortecedor, sei lá. Mas o símbolo da Cofap era um cachorro salsicha. Eu sei disso porque eu sou um pouquinho mais experiente que vocês. E a indústria farmacêutica, assim como a indústria automotiva, ela não fabrica medicamentos, pelo menos na sua grande maioria. A grande maioria das indústrias, ela monta medicamentos. Ela compra componentes das empresas e monta. E na onde é que você monta o medicamento? No reator químico. É ali que ele mistura todos os componentes para que o medicamento se transforme. Meu pai fazia isso. Eu me recordo que eu tinha mais ou menos uns 9 anos de idade. A empresa permitiu, num domingo, que os seus funcionários pudessem levar os seus familiares, apenas um por funcionário, para conhecer a empresa que essas pessoas trabalhavam. E meu irmão era muito novo, eu tinha 9, meu irmão tinha 4. A minha irmã era um pouquinho mais velha, meu pai me escolheu, me levou.
eu já sabia o que eu queria fazer na minha vida. Queria fazer faculdade de Química para trabalhar com aqueles reatores. Eu vi aquelas drageadoras, que são máquinas que colocam comprimidos dentro dos blisters, rodando aquelas coisas lindas. Eu falei, cara, é isso que eu quero fazer da minha vida. Foi assim que eu escolhi a minha primeira profissão. Meu pai, acho que entre 87 e 88, a indústria que ele trabalhava resolveu voltar para os Estados Unidos. E aí, o homem que trabalhava todos os dias, meu pai tinha um final de semana só de folga por mês. Um final de semana de folga por mês só. O resto ele trabalhava todos. E eu me recordo, pessoal, do meu pai, todo dia de pagamento, nós ficávamos ansiosos para a chegada do meu pai, porque ele comprava pizza pra gente. Mussarela e calabresa. E pra gente era uma festa. E eu recordo até hoje, meu pai, sentado à mesa, vendo os seus filhos festejando aquela pizza, o olhar de satisfação do meu pai em saber que ele era um homem que cuidava da sua família. E aí, em 1987 para 88, essa empresa resolve voltar para os Estados Unidos e meu pai, com aproximadamente 55, 56 anos de idade, é obrigado a se aposentar. Acho que meu pai tinha uns 57, mais ou menos. É só você fazer as contas, pessoal. Meu pai começou a trabalhar naquela empresa com 14 anos de idade, porque naquela época se tirava carta com 14 anos. Bota aí 14 mais 38. Tirava carta com 14? 14. Caraca. Eu tirei carta com 14 anos, moção. Meu primeiro registro foi com 14 anos de idade, agora é 16, né? Trabalho, carteira de trabalho, agora é 16. E aí, foi o primeiro registro em carteira do meu pai e o único. E aí meu pai se viu aposentado, numa era onde alguém que se aposentava com 50 e tantos anos já não tinha mais espaço no mercado de trabalho. Meu pai não estudou. Tudo que ele sabia é o que ele aprendeu na empresa. Caiu numa depressão, teve um AVC, 2 infartos, teve uma parte do corpo prejudicada, tinha dificuldade para se locomover. Minha mãe, dona de casa, de nervoso, teve uma paralisia também de parte do corpo por sistema nervoso, mas mesmo assim tinha que ir para a rua trabalhar de faxineira para cuidar dos filhos. E minha mãe, uma mulher muito guerreira, ia arrastando a perna até o patrão, até a casa do patrão. Quando chegava na casa do patrão, ela disfarçava para que os donos não percebessem isso e não demitissem ela. Nesse momento, eu vi a minha família recebendo cesta básica para sobreviver. E não tem coisa mais humilhante do que você ver pessoas entrando na sua casa para deixar alimentos para você comer. Eu tenho um tio que deixou uma cesta básica uma vez para minha mãe, e os meus primos vieram juntos, e os meus primos eram meus amiguinhos. E eu via o olhar de pena deles em relação a nós. Isso é muito ruim. Naquele dia que a minha família recebeu a primeira cesta básica, eu jurei para mim mesmo que eu nunca ia ser uma pessoa pobre. Que eu ia trabalhar muito, duro mesmo, mas que eu ia vencer na vida. Eu tinha mais ou menos meus 12 anos de idade. Acho que era 1988. Renato, e a rescisão do seu pai? 38 anos de empresa e a rescisão? Pois é. O governo cruelmente confiscou a rescisão do meu pai por um plano de governo na época do governo Collor, que confiscou todas as aplicações, poupança e na época um overnight, que era uma aplicação diária. Então meu pai não tinha o dinheiro, estava preso, e ganhava uma aposentadoria equivalente hoje a menos de R$800. Foi nesse ambiente que eu forjei a minha mente e descobri que só teria um caminho para mudar minha vida, que era estudando. Estudei em escola pública. No primeiro grau fui o melhor aluno da escola pública. Comecei a trabalhar com 11 para 12 anos de idade, entregando panfleto da inauguração de um shopping. Com 12 anos de idade, minha mãe conseguiu um emprego para mim clandestino de office boy num escritório de contabilidade.
com 14 anos de idade, mais ou menos, eu estava no curso técnico em Química. E aí, com 15 anos de idade, eu estava trabalhando de auxiliar de laboratório numa empresa. O curso técnico, para mim, foi importantíssimo, porque ele me deu uma nova oportunidade de ter uma profissão na área química, que me trouxe a oportunidade de realizar a faculdade. Fiz faculdade de Química, tinha sonho de ser professor, aí eu fiz licenciatura também. O que é licenciatura? Licenciatura é uma especialização para você dar aula. Você pode, de repente, ser formado em alguma área, mas para você dar aula em colégio, você tem que ter a licenciatura, que é um ano, você faz durante um ano inteiro, todo um trabalho que envolve pedagogia para você aprender a dar aula. Porque dar aula não é só ter o conhecimento. Dar aula é transmitir esse conhecimento. Eu gostei muito de fazer licenciatura. Só que dei aula por um tempo, mas eu descobri que não seria dando aula que eu ia chegar onde eu queria chegar. Entreguei a minha vida para a indústria, entreguei a minha vida para o empreendedorismo, montando lojas. E quando me tornei dono de uma empresa, eu descobri a necessidade de aprender a administrar pessoas. Foi quando eu fiz administração de empresa, com ênfase em marketing, que era uma área que eu tinha total e absoluta ignorância. Só que eu entendi o quanto era importante para uma empresa ter um bom setor de marketing e como usar as ferramentas de marketing a favor da prosperidade da empresa. Nem imaginaria. Eu fiz a faculdade de administração de empresa pensando na indústria química que eu era diretor. E hoje, a faculdade de administração de empresa com ênfase em marketing transformou-se na minha maior profissão, que eu sou um executivo de marketing hoje da indústria de suplementação esportiva, da linha de Sports Nutrition. Quantas empresas que vocês não conhecem que eu fui diretor de marketing, não é? E aí, com 40 anos de idade, 10 anos depois que eu entrei na faculdade de administração, que a faculdade de administração eu fiz quando eu tinha 30, com 40 anos de idade eu resolvi fazer educação física, pela paixão ao fisiculturismo, mas acima de tudo porque eu vi a oportunidade de poder crescer dentro do fitness e me tornar uma referência no fitness. Só que para isso eu falava assim, poxa, mas não é justo eu falar sobre treino e não ter a competência técnica sobre isso. Pô, eu entendo tanto de treino, eu sei treinar tanto, eu falo tanto sobre treino e eu não tenho a formação. E como a minha cultura de uma vida inteira foi estudar, ter a formação adequada, fui lá e fiz faculdade de educação física. 4 anos de faculdade de educação física. E hoje, aos 48 anos de idade, eu resolvo ingressar na minha 4ª faculdade. Motivado também pela área da saúde, motivado pelo tanto de conteúdo que eu gero relacionado a isso e por querer me aprofundar mais, mas acima de tudo, profissionalmente me gabaritar. Nem é para ganhar dinheiro, porque eu nem preciso dessa carreira para ganhar dinheiro. É para poder me formar, me gabaritar e poder honrar os meus conteúdos com um currículo correto. Então, hoje eu ingresso na faculdade de nutrição. Ainda não sei quais matérias eu vou conseguir derrubar, mas eu sei que eu vou ter que cumprir os 4 anos. Não dá para derrubar um ano inteiro. Então, provavelmente serão os 4 anos. Algumas matérias, talvez eu consiga ali, dentro de um cruzamento, reduzir, porque eu fiz química, então tem área de bioquímica na faculdade de química, então talvez eu consiga derrubar alguma coisa. Na de educação física, talvez eu consiga, mas eu não estou nem preocupado com isso. Eu estou preocupado em poder aprender mais, me aprofundar mais, estudar mais. Óbvio que eu escolhi pela opção online. E olha, é interessante hoje como algumas pessoas criticam uma faculdade online. Eu vou dizer para ti que a faculdade online
ela é uma opção ruim quando a pessoa ela não quer estudar. Quando ela está ali por obrigação. Porque aí realmente você não vai conseguir gerenciar seu tempo e a sua dedicação. Então é melhor você estar numa sala de aula, sendo monitorado por um professor que vai obrigar você a assistir às aulas, obrigar você, senão você por falta reprova, a ir nas aulas e chamar a sua atenção caso você esteja demasiadamente desperto dentro da aula, do tipo, opa, por favor, aqui, amigão. Agora, se você está ali por um propósito, com o nível de maturidade que eu tenho, as aulas que serão dadas presencialmente são as aulas que eu vou assistir online. É a mesma aula. É exatamente a mesma aula. Há um chat para retirada de dúvidas e um professor de plantão para retirar as mesmas dúvidas. Então, eu vou estudar do mesmo jeito. Garanto para vocês, porque o meu nível de maturidade e de interesse é outro. Eu não estou ali pelo canudo. Porque o canudo não vai mudar minha vida. Eu estou ali porque eu quero me aprofundar ainda mais. Renato, será que vai vir coisa nova para você dentro da faculdade de nutrição? Claro que vai vir. Por mais que eu seja uma pessoa absurdamente avançada sobre a nutrição, pelo tanto que eu estudo, pelo tanto que eu leio, por tantos livros que eu li e pelos vários experts, que são os maiores nutricionistas do Brasil, que estão comigo, dividindo conhecimento, eu já chego lá, pós-graduado. Só que quando eu decido fazer isso, entregar meu tempo todos os dias para isso, eu aumento ainda mais o meu olhar para a nutrição, estudo mais artigos, leio mais livros e detalhe, enriqueço ainda mais o meu conhecimento da base teórica, não da base prática. Da base prática, eu estou incrível, mas na base teórica melhora ainda mais. E isso eu sei. Afinal de contas, já são 4 faculdades, então eu tenho muita experiência de vida para falar isso. Isso muda ainda mais a minha visão, a minha percepção e a minha maturidade. Eu acho que vocês entenderam porque eu vou fazer essa faculdade. Renata, onde você vai arrumar tempo para isso? Tempo nós compramos em cima de prioridade. Eu sou uma pessoa apaixonada por estudar. E eu sou uma pessoa que enxerga o tamanho do valor que há no estudo. E eu vim aqui dividir com vocês isso porque eu estou preocupado. Porque vocês não querem estudar. A onda da internet está começando a educá-los de que estudar não é importante. Isso não é verdade. Isso não é verdade. E o que me assusta, sabe por quê? Porque recentemente saiu uma matéria que houve recorde de abstenção na FUVEST e no Enem. Ou seja, nunca houve tanta gente desistindo de fazer prova de vestibular e desistindo de melhorar a sua pontuação no Enem porque elas não querem estudar. Porque a internet está dizendo que você não precisa estudar para ficar rico. Que a internet está dizendo que você não precisa ter uma profissão para poder prosperar. E não é verdade. O que tem a ver uma coisa com a outra? Se você deseja trabalhar com a internet, óbvio, você vai ter que fazer uma série de cursos complementares. Mas esses cursos complementares podem e devem ser agregados com uma formação, com uma graduação. Porque a graduação vai muito além de você ter uma profissão, querido. A graduação, ela faz de você uma pessoa muito mais sensível ao conhecimento. Amadurece a tua forma de enxergar o valor do conhecimento e a importância de você estudar. Eu vou defender sempre o conteúdo. E sempre eu vou defender que você se gradue. Sempre. Eu trabalho com a internet, eu tenho uma série de cursos profissionalizantes dentro da internet. Eu tenho o Salário Sem Fronteiras, que ajuda as pessoas a se tornarem influenciadores, a criarem produtos digitais, a prosperarem na internet. E é um curso excelente, tenho muito orgulho do que eu fiz.
Eu e o Mauricião temos um outro curso que é incrível, que é o Vivendo do YouTube, onde eu ensino tudo o que você precisa saber para ser um influenciador digital e como melhorar suas redes sociais. O Maurício ensina você a ser filmmaker, a ser editor. Mas, Maurício, você fez faculdade? Design digital. Maurício fez faculdade de designer digital. E você se arrepende de ter feito faculdade? Nem um pouco. Queria ter feito mais. As coisas se complementam, gente. As coisas se complementam. Vocês vão acompanhar minha jornada, talvez não no YouTube, porque não sei, só se tiver um tema que for interessante, mas nos meus stories eu faço questão de que vocês acompanhem a minha jornada, porque quem sabe eu consiga motivar vocês. É verdade? Escolhi uma faculdade também, chama Faculdade Católica Paulista. É uma faculdade que eu gostei muito da estrutura acadêmica. Porque como eu tenho conhecimento e eu tenho acesso, quando eu resolvi escolher uma faculdade ali fora da câmera, fora dos bastidores, liguei para alguns amigos e eu tive a oportunidade de conversar com o reitor dessa Faculdade Católica Paulista, para entender um pouco mais, né? Pô, estou entregando meu tempo, eu quero saber quem dá aula, quem são os professores, o nível de graduação dos professores, a qualidade da aula, para não perder meu tempo. Gostei muito, não só de nutrição, mas toda a estrutura da faculdade. Gostei muito. Vou até deixar aqui no topo dos comentários para vocês um link, que foi o link que eu me inscrevi e que eu pedi para eles. Eu falei assim, olha, eu vou deixar um link aqui para vocês. E aí eu falei assim, vê se você consegue algum desconto, por favor, para os meus seguidores, para que eles, se de repente decidirem olhar para isso, tenham a oportunidade de também estudarem, como eu estou fazendo pela 4ª vez, conseguiram um desconto para vocês terem acesso, mas independente dessa faculdade, que foi a faculdade que eu escolhi, pelo nível que ela é, eu quero que vocês reflitam sobre isso. A jornada do brasileiro é uma jornada muito padrão na maioria das vezes. Ele começa a trabalhar, compra uma moto, depois da moto compra um carro, começa a namorar, vai se casar, troca o carro por um terreno, constrói o terreno ou paga o apartamento em vários anos, compromete todo o seu orçamento, e aí quando ele termina, ou quando ele está no meio desse projeto de pagar e financiar o apartamento, vem um filho, vem 2 filhos, e aí ele continua ali batalhando, trabalhando, e aí quando ele vê, ele já tem 30, 40 anos de idade, e ele ainda não conseguiu construir uma carreira. O jogo é, primeiro você estuda, depois você compra suas coisas. Eu andei de ônibus pra caramba. Eu tive carro velho, meu primeiro carro foi um Voyage 84, caindo aos pedaços, porque todo o meu dinheiro eu colocava nos estudos. Porque para mim o único caminho para eu sair das minhas origens, que eram as origens mais simples que tem. Quem assistiu aqui no canal um pouco da minha história, quando eu voltei lá no bairro onde eu nasci, o único caminho para mim eram os estudos. Eu botei fé demais nos estudos. E até hoje eu coloco. Porque foi o que me salvou, foi o que me libertou, foi o que me trouxe para outro patamar. Se eu não tivesse estudado química, eu não tinha melhorado no emprego, tendo uma carreira na química. Se eu não tivesse me formado, eu não teria me tornado diretor de uma empresa. Se eu não tivesse feito administração de empresa com ênfase em marketing, eu não era diretor de marketing das empresas que eu fui. Se eu não tivesse feito educação física, eu não poderia ter meus cursos digitais relativos à educação física e nem gravar vídeo de treino no canal. E hoje, com a nutrição, eu quero enriquecer ainda mais o meu currículo e o meu conhecimento de informações, projetos, estudos científicos e artigos relacionados à nutrição. Eu só acredito no conhecimento. Junto com isso, fiz vários cursos. Cursos relacionados à internet, fiz todos que você pode imaginar. Todos. Porque, para mim, o conhecimento transforma vidas. Para de ficar jogando dinheiro no lixo. Para de balada.
para de gandaia, para de ficar comprando coisas fúteis, para de ficar acumulando coisas se você ainda não acumulou conhecimento. Vai estudar. Você precisa fazer uma graduação. Bom, o link está no topo dos comentários para que você, de repente, conheça a universidade, veja os preços para ver se vale a pena, porque eu consegui esse desconto através desse link. Mas, seja nessa faculdade ou em qualquer outra, o que eu quero é que você vire a chave e entenda que você ainda tem um percurso enorme para correr. E se eu, com 48 anos de idade, resolvi ingressar pela 4ª vez, ou seja, pela 4ª faculdade, você não tem desculpa para começar a sua. Valeu? E é isso. Acho que o meu papel nessa vida, eu vim nessa vida, na tua vida, para poder te inspirar e te motivar em coisas boas. Em melhorar sua alimentação, em melhorar seu treino, em melhorar sua qualidade de vida, em melhorar seu sono, sua saúde, mas também melhorar a sua carreira, a sua vida, a sua profissão. E se você tem dentro do seu coração o desejo de vencer, acredite, a forma mais fácil para você vencer é estudando, gabaritando o seu currículo, carregando o seu currículo para que ele seja um currículo poderoso para novas carreiras e profissões. Valeu? Beijão para vocês e tamo junto.